Fala pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, review da semana. Vamos conversar sobre um episódio que, assim, ele me deixa um pouco quanto confuso sobre as revelações. Mas foi um episódio muito intenso, principalmente pro final, onde vira um turbilhão de informações acontecendo. Episódio que tem batalha, mas essa batalha eu posso resumir ela muito brevemente pra vocês. Bora lá! Pra mais um vídeo da semana, quero saber a opinião de vocês sobre o episódio da semana. Não esquece de dar seu like, ajuda bastante. E usar meu link do Amazon caso você for fazer uma comprinha por lá, tá bom? Bora lá para mais uma review da semana. Bom, pessoal, o episódio começa com o retorno da Diana para ali dos Trovonautas. Ela descobriu que eles estavam em Kitakami graças a Luca e ela foi correndo para lá. E aí ela acaba encontrando com todo mundo, tem toda aquela confraternização ali entre eles. Ai, que legal, você evoluiu seus Pokémon, piriripororó. E todo mundo fica feliz em revê-la. E ela diz que tem novidades sobre Lúcius e é por isso que ela voltou. Mas antes dela revelar as informações, ela decide que quer batalhar contra a Liko, porque ela percebe que a Liko ficou muito forte e ela quer testar o poder dela. E assim, eu preciso dizer, tá? A Liko ganha essa batalha. Eu não preciso resumir tanto a batalha assim. Porque, assim, dois pontos que eu quero puxar aqui. Matchup desfavorável de novo pra Liko. Mas eu acho que o roteiro tá pregando uma peça na gente. Porque a Liko tá batalhando tanto, mas tanto em matchups desfavoráveis, que pra ela já não tá sendo mais um problema. Pra ela já não tá mais sendo complicado. E eu achei isso muito bom. Eu não sei se todo mundo pegou a essência disso, mas eu tô começando a pegar. Parece que de tanto que ela tá batalhando com pokémons que são mais fortes que o Floragato em relação a tipo, vantagens, etc., ela tá saindo muito bem nas batalhas. E isso foi visto com o Arcanine. O Arcanine da Diana, assim, ele é muito forte, mas ele é feito de peteca, porque a Floragato chuta e vai para um lado e vai para o outro e desvia dos ataques e por mais que o Arcanine tente emplacar algumas coisas, a Floragato consegue se sobressair. Então a Floragato sai muito bem nessa batalha. E quando tem o grito ali de vitória, que a Liko ganha da Diana, eu juro pra vocês, é um momento emocionante. Você se emociona. Eu fico genuinamente emocionado com esse momento da vitória da Liko. Gostei muito do episódio até aqui, porque ele me deu esse sentimento. E eu fiquei, assim, emocionado com a vitória. Eu juro pra vocês, foi uma coisa que você não esperava. E foi tão legal. Então, um ponto já pra esse episódio, porque essa batalha foi muito boa. Tem Terastal, a Liko vai com tudo pra cima do Arcanine e acaba vencendo. E não me pareceu forçação. Tá fazendo mais sentido ela batalhar contra esses Pokémon. Imagina Pokémons que ela teria, tecnicamente, a vantagem. Muito, muito interessante se o anime de fato estiver fazendo isso, essa manobra. Mas vamos lá. Diana tem coisas para conversar. Depois da batalha, eles se reúnem, sentam na mesa e é hora de conversar. Ela disse, primeiro, para todos olharem uma foto, uma foto dela era mais nova. Ela diz que o homem se chama Humber, porque eles ainda não sabem quem é, eles perguntam quem é. E ela diz que viajou com eles algumas vezes. E recentemente, há um ano atrás, ele entrou em contato com ela querendo apoiar as viagens dela, as aventuras dela. Mas ela percebeu que ele estava de olho num pingente, que é o pingente que ela cedeu para Liko. Quando ela percebeu que ele estava fazendo isso, ela, então, deu o colar para Liko. E, consequentemente, a Liko foi para canto para estudar. E aí, quando ela percebeu que o Humber não iria parar, ela pede para Luca, né, tomar conta ali da Liko de alguma forma. É onde a Luca pede pro Fridge ir até canto, pegar a Liko e levar ela até Paldea. Então, as coisas começam a se conectar a partir daqui. E ela acaba falando que o Humber é um dos membros dos exploradores. Ah, lembrando também que a Diana ela acaba citando o momento que ela encontra com o Humber lá no castelo, quando estava no finalzinho da primeira temporada. E aí, consequentemente, ele acaba novamente pedindo, né, pelo pingente e tudo mais, e ela acaba se negando, né, que ela não ia entregar nada para ele. E ele falando também dos exploradores. Mas as coisas se intensificam quando ela diz que o Lucius
foi quem fundou os exploradores. E todos ficam sem reação. E aí as coisas se intensificam, porque ela diz que estava atualmente fazendo uma pesquisa sobre a origem dos exploradores, mesmo ela tendo pesquisado isso há muito tempo atrás. Ela começou a ir nas cidades que o Lucius já esteve, ou pelo menos que ela acredita que ele já esteve por conta de relatos. E foi conversando com cada pessoa. E aí ela descobriu uma foto que revela os 3 membros originais dos exploradores: Lucius, Rigstal e Gibeon. Quando ela diz isso, ela provoca uma sensação ali no Terapagos, que ao ver a foto fica muito animado, como se ele já conhecesse ali os outros membros também, mas parece que ele está mais animado em ter visto a Rigstal. E aí começa uma troca de informações, porque a Diana, ela fica surpresa que eles sabem o nome da Rigstal quando ela fala o nome dela. E aí eles dizem que recentemente tiveram um flashback onde viram o Lucius conversando com uma Rigstal, chamando ela. Então isso meio que já conecta as coisas. E aí o Fried fica na dúvida sobre quem é o Gibeon. E aí a Liko fala: eu sei quem ele é. Eu conversei com o Amityville no dia que a gente ficou preso na montanha. E ele citou que o Gibeon é o líder dos exploradores e avô dele. E aí todo mundo fica: mas você não contou isso pra ninguém. Aí ela tipo: ah é, eu esqueci, desculpa. Mas todo mundo começa a dar risada, uma situação mais descontraída. Eles continuam conversando e a Diana diz que tem mais coisas pra dizer. Ela diz que Gibeon é o líder, presidente de uma empresa chamada Exit. Foi a única coisa que ela descobriu sobre o Gibeon. E o Fried fica doido, tipo: como assim? Eu trabalhei na Exit. E aí as coisas começam a fazer sentido, porque o Fried diz que eles estavam trabalhando lá na Exit um tempo atrás algo sobre a Benção Eterna, o Hakurion. Eles até perguntam o que é aquilo. Ele responde que é um minério, uma pedra, que tem um efeito muito negativo nos Pokémon, onde eles ficam muito fortes, mas furiosos, né? E ele não tem mais informações sobre esse item, mas era algo que eles estavam pesquisando. E eles começam então a fechar as coisas, porque, bom, se o Gibeon é líder dos exploradores e está usando dos exploradores para chegar até Hakua e, consequentemente, capturar o Terapagos, e Hakurion lembra também muito o nome de Hakua, então provavelmente eles estão, de alguma forma, querendo saber ou coletar mais Hakurion e por isso querem ir até Hakua. Parece que eles chegam a essa conclusão ao menos. Porém, vale lembrar que eles ficam muito surpresos em relação ao Gibeon ser avô do Amityville, pois há uma diferença muito grande de idade entre o Gibeon, que provavelmente tem mais de 100 anos, e o Amityville, que ainda é uma criança, vamos dizer assim, né? Um adolescente. Então, querendo ou não, há uma diferença muito grande, sim, de idades, e eles acabam se perguntando se o Gibeon que está nos exploradores é de fato o Gibeon mesmo, ou é alguém se passando por ele, porque eles ficam realmente confusos com esse lance da idade. Mas, de qualquer forma, eles ficam intrigados com os propósitos do Gibeon, né? Aonde tudo isso vai dar? É só sobre o Hakurion? É sobre Hakua? É sobre que exatamente? Só sobre o Terapagos? Então, eles começam a ficar realmente intrigados com os propósitos do Gibeon. E aí, numa tentativa frustrada depois deles comerem ali, né? Porque eles estavam com fome, a Liko sugere que talvez eles deveriam ir para Crystal Pool novamente, porque lá é o local onde pessoas que se foram podem se comunicar com você. E, bom, eles estão atrás do Lucius, e o Gibeon aparentemente está vivo, mas elas não sabem nada sobre a Rigstal. Será que se eles forem lá e pedir pra Rigstal aparecer, ela não apareceria? E o Terapagos parece que está muito animada também na possibilidade de rever essa mulher. Então, eles decidem ir até lá. E aí eles fazem como se fosse uma coisa meio tipo oração, ou um negócio de pedir mesmo, sabe? Do fundo da alma que a Rigstal apareça. Eles fecham os olhos e pedem por ela. E aí uma grande luz emerge
e de lá sai uma mulher com um bebê. E aí o Terapagos fica muito feliz em rever a moça e é a Risto. E ela já fica assim, bem feliz em ver o Terapagos, chama ele de Tagogô. E os Pokémons do Lúcio saem da Pokébola. E ela fica mais feliz ainda em revê-los, mas ela não entende por que aquelas pessoas estão com os Pokémon. E aí eles pretendem explicar para ela o que está acontecendo. O Fridge então explica para ela que eles estão reunindo os Pokémons do Lúcio para levá-los até Haqua, depois dos acontecimentos com o Terapagos que surgiu de um pingente. E ela fica surpresa. Ele diz que é difícil talvez dela entender porque pode ser muita informação, mas eles estão se comunicando através da Crystal Pool e que eles são do futuro, enquanto ela provavelmente está no passado. Ela diz que consegue compreender, mesmo sendo extraordinária a situação. E ela consegue compreender por conta dos Pokémons que estão ali e o seu parceiro, o Terapagos. E aí a Liko fica impressionada, porque agora ela entende que o Terapagos, na verdade, era antes um Pokémon da Risto. E aí, ao tentar acalmar o bebê, que já estava meio incomodado nos braços dela, ela chama o bebê como Leila. E a Diana diz, peraí, o nome do bebê é Leila? A minha mãe se chama Leila. E aí as coisas começam a fazer sentido. Aparentemente, a Risto é tataravó da Liko e avó da Diana. Isso deixa todos surpresos, mas a Risto não gosta de ser chamada de tataravó porque ela não se sente assim e não é tão velha assim, então ela acaba não gostando ali de quando ela é chamada de tataravó. E aí a Risto se recompõe e diz para a Diana e para a Liko, vocês são as minhas descendentes então, e também do Lucius, dando a entender que o bebê, a Leila, é filha da Risto e do Lucius. E a Liko fica, meu Deus do céu, quer dizer que o Lucius é o meu tataravô? E ela dá um berro assim e o episódio termina nessa situação toda. E bom, eu acho que o próximo episódio ele vai ser o episódio que vai colocar todos os pingos nos is em relação à criação dos exploradores e toda a interação entre Bristol, Lucius e Gibeon, por conta do preview que revela que o episódio da semana que vem vai ser um episódio de fato com esses personagens. Então, provavelmente a Bristol vai contar a história do que aconteceu e como aconteceu as coisas até então. E eu acho que vai ser um episódio pra deixar a gente, assim, de cabelo em pé, porque é um momento que a gente tá esperando bastante, né? A história do Lucius. E, finalmente, a gente vai descobrir. Eu só quero pontuar, primeiro, em relação à Batalha da Liko, que eu já tinha falado, emocionante, muito intensa. E, assim, pra mim, ela já tá criando uma casca, sabe? Ah, você o Pokémon é de fogo? Eu não tô nem aí. Vamos batalhar. E eu consigo lidar com isso. Então, assim, palmas pra Liko aqui. E é muito legal ver isso, sabe? Porque mesmo na desvantagem, ela vem saindo muito bem. Vitória merecida. Mas eu quero falar sobre a relação da Diana e do Humber e o porquê que ela não contou essa informação antes. O anime ele foi muito sacana aqui, porque ele deixou 3 pessoas sem contar alguma coisa. A Liko não falou sobre a relação do Amityville com o Gibeon e líder dos exploradores. Fridge não falou sobre a Exceed e a sua relação com o Hakurion. E a Diana não contou sobre o Humber e a relação dela com ele. E, consequentemente, o fato de quando eles se encontraram no castelo, ela não citou para eles que era o Humber e ele é um explorador agora. Então, isso ficou muito assim. Por que essas informações não aconteceram antes? Por que elas não surgiram antes? E principalmente por parte da Diana. Eu vejo aqui como, tipo assim, uma forma que o roteiro meio que colocou uma corda no pescoço e de alguma forma tentou se soltar. Porque se a Diana contasse sobre o Humber inicialmente, eu acho que as sequências da história teriam que ser diferentes. Então, o anime eu acho que, tipo assim, vamos
criar uma situação onde todo mundo esconde uma informação importante e lá na frente todo mundo revela uma informação e eles juntam um quebra-cabeça? É a impressão que eu tenho. Pra mim é a única explicação, porque essa informação do Humber seria muito útil, até mesmo para eles saberem mais e chegarem às conclusões um pouco mais rápido sobre a situação aqui do Gibeon, dos exploradores, de Hakua, etc. Não só isso. Toda a história também sobre o lance do pingente, do fato do Humber estar atrás do pingente, dos exploradores estarem atrás do pingente. Então tudo isso, se a Diana já tivesse arremessado essas informações antes, a história teria sido diferente. Mas como o anime tinha que continuar e manter esse clima de mistério, eu acho que foi essa a solução que o anime achou. Não me sinto enganado, sabe? Assim, sendo maduro nessa situação, eu entendo porque foi feito. Mas me parece que foi um problema que o anime encontrou. Porque a história tinha que ser explicada de alguma forma, né? E depois do Teralic, que a gente viu que a história, principalmente os primeiros episódios, eles meio que foram reescritos. Então eu fico imaginando, né, que tipo assim, querendo ou não, a história talvez teria alguns pequenos furos que eles precisavam tapar, né? E eu acho que foi aqui o momento que isso fica mais escancarado. Esse momento da Diana, o momento que a Liko, né, temos ali o momento que ela acaba sendo abordada lá na escola. Eu acho que isso tira bastante o holofote da Anne, né? Porque agora nós sabemos que o Humber já sabia do pingente há muito tempo, que ele estava atrás do pingente da Diana, que ele provavelmente ficou sabendo que o pingente foi pra Liko, mas ainda não tira completamente porque, tipo, querendo ou não, foi exatamente depois do momento que a Liko mostra o pingente pra Anne que os exploradores automaticamente aparecem. Então ainda espero, quem sabe, num plot twist que eu acho que se acontecer, pelo menos pra nós que duvidamos dela, não seja tão plot twist assim. Mas, de qualquer forma, eu achei uma saída boa, sabe? Foi interessante. E esse momento final, com a revelação do que a gente já tava mais careca, né? De desconfiar que a Liko era descendente do Lucius. Eu acho que esse momento é muito bom também, porque deixa escancarado essas revelações. Mas, vocês percebem como parece um clímax de season finale mesmo? Parece que a série já acabou de começar, a temporada acabou de começar e parece que já tá pra terminar. E a gente viu também no Teralic que essa temporada, aparentemente, ela seria mais rápida, né? E eles tinham planos, sim, de fazer time skip. Eu não sei se isso vai acontecer, mas pelo menos até dezembro, com o que já foi revelado, você pode conferir no izinho aí em cima. Aparentemente até dezembro, final de dezembro, o momento de capturar os 6 heróis quase se conclui, faltando apenas o Rayquaza. Isso se o Entei for fazer doce e não ser capturado, né? Mas eu acredito que não. E agora, com a Liko descobrindo de fato sua relação com a Risto, com o Lucius, com o Terapagos, porque o Terapagos foi Pokémon da Risto, eu acho que agora faz muito sentido a conclusão na captura da Liko no Terapagos, né? É um Pokémon que foi passado, basicamente, na linha da família dela. Então, a captura faz muito, muito sentido se acontecer no próximo episódio. E por isso que falaram que o episódio 75 seria um episódio muito importante. E aparentemente vai. Gostei. Gostei do episódio. Muito. Tanto em relação à batalha. E se o anime tava fazendo essa de colocar a Liko só em situação cabeluda para criar resistência e resiliência, muito bom. E, consequentemente, nessas situações com as revelações, foram uma saída, no mínimo, para tapar, talvez, certos buracos que poderiam surgir lá na frente. Gostei. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse EP. No mais, é isso. Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!